Fala galera, eu sou o Fábio Lopes E eu sou o Marcelo Pélio. e no vídeo de hoje vamos mostrar como melhorar o seu desempenho sem precisar ficar trocando as peças da sua bicicleta. Bora lá! Bora lá! Existem várias formas de melhorar o desempenho na pedalada, porém muita gente não se concentra na eficiência, quanto eficiente você está sendo com a sua pedalada. E isso daí interfere muito na sua biomecânica ou no seu posicionamento na bicicleta. Então, dependendo da posição que você se comporta na bicicleta, pode melhorar ou não o seu desempenho. E a eficiência também pode ser medida de forma que você está pedalando de uma forma mais eficiente e assim poupando mais energia na sua pedalada. Aqui a gente vai mostrar alguns modelos, algumas formas de fazer um bike fitting que pode ser muito mais eficiente e muito mais prático para você fazer e melhorar o seu rendimento. Cada pessoa tem a sua particularidade, porém, duas pessoas da mesma altura podem ter o fitting diferente. É isso mesmo. Eu sou um pouquinho mais baixo do que o Marcelo, mas quando a gente levanta a mão, dá para ver que tem diferença bastante de um corpo para outro. Então, cada corpo tem a sua particularidade e isso daí interfere diretamente no ajuste da bicicleta para que tenha mais conforto, mais desempenho e principalmente previna lesões. Aqui sentado a gente também consegue observar algumas particularidades. Nesse caso, a perna, minha perna é maior do que a do Marcelo, tanto na canela quanto no fêmur, e o tronco ele é menor. Isso daí dá uma estatura de cabeça um pouco mais baixa. Quando levanta o braço já é bem diferente. E quando a gente fica de pé vai ser praticamente a mesma altura. Vamos levantar? Então levantando, a gente fica praticamente da mesma altura. Então isso daí, cada corpo tem a sua particularidade, isso daí interfere muito no ajuste da bicicleta. Por isso que aquela regra antiga lá de medir pelo tamanho do pé de vela e a distância do guidão, no meu caso daria totalmente errada, porque meu braço ele é muito grande e o tronco é muito curto. Isso daí faria com um ajuste inadequado, fazendo com que desse muito desconforto, não conseguisse ter um bom rendimento e não teria uma boa eficiência na pedalada. Então, para trazer uma eficiência melhor, tem que ter o ajuste correto e tem que fazer o bike fit da forma correta. Outra coisa que eu vejo o pessoal medindo muito o tamanho do banco, qual é a altura, pega aquela regrinha, bota um livro no meio das pernas, mede na parede e quando vai transferir a medida para a bicicleta, transfere de uma forma errada, porque o banco, ele tem um centro do banco. Isso daí tem uma ferramenta certa que estipula o tamanho do centro do banco para que tenha um ajuste preciso. Se você pegar essa medida que der nos cálculos, ela vai ficar uma medida aproximada, mas não vai ficar uma medida precisa. Então, para ter uma medida precisa, você precisa primeiramente identificar o centro do banco para fazer a medida correta. Como ele é em ângulo, aqui o banco, se ele coloca para frente, ele pode dar uma diferença para mais ou para menos, dependendo do ponto que você faz a medição conforme o movimento central. Aqui no centro do banco, no caso da Shimano, tem um gabarito que a gente utiliza de 80 milímetros. A maioria dos bancos, quando é feito bike fit relacionado ao bike fitting da Shimano, 80 milímetros seria o ponto para saber aonde é o centro do banco. E aqui a gente consegue ligar um laser e ver se realmente ele está posicionado no centro do banco. Já para o ID-Match da Selle Italia, ele é diferente, ele pega em 70 milímetros, tem até alguns selins que ele pega aqui nos 70 milímetros, então o centro do banco ele é diferente, dá para ver que ele cai fora do ponto de apoio dos 80 milímetros. Então é muito importante saber qual banco você está usando e qual sistema de bike fitting você está se espelhando para fazer a medida. E também cada um ele vai posicionar um centro do selim diferente. Shimano 80 milímetros, Selle Italia 70 e qual que você está usando? Você sabe? Aqui na Pedalogos a gente faz toda a coleta das medidas em milímetros e abastece a antropometria dentro do software da Bike Fitting. E aqui fazendo a coleta das medidas, vamos começar pela altura total, olhando para frente, olhando reto, coleta a medida aqui em milímetros. Calcanhar tem que estar no chão e estar pressionado entre as pernas. E aqui a gente tem a medida do cavalo. Também tem a medida dos pés, bem posicionado atrás. Vai pegar pé esquerdo, coleta a medida, depois o pé direito, também coletando as medidas. Aqui a gente faz a coleta do braço, pegando da altura do acrômio até a palma da mão com o braço esticado, braço esquerdo e depois no braço direito. Postura reta e aqui a gente vai pegar as medidas. Mesmo que o ciclista esteja um pouquinho inclinado para um lado e para o outro, a medida que importa aqui é a altura do acrômio até a palma da mão. Então, essa medida aqui que é a que a gente tem que coletar.
postura reta, ombro relaxado. E aqui a gente tem a medida dos ombros. Aqui temos uma ferramenta de medição dos isquios. Nessa ferramenta, quando sentar aqui em cima, ele vai medir exatamente aonde tem o ponto de maior pressão no selim. E aí a gente consegue identificar qual tipo de banco vai para cada tipo de ciclista. Então, Marcelo, pode sentar aqui. Os pés juntos, alinhado. Sentou, coluna reta. E o calcanhar aqui. Com a coluna reta, sentado, posicionado aqui, ele vai marcar o ponto correto ali dos isquios e a gente vai saber qual é a largura ideal do selim para ele. Pode levantar? Com as medidas aqui dos isquios, a gente tem a medida ali, ó, 8 e 5, ponto de maior pressão ali, está próximo de 130 milímetros. 130 milímetros, ele indica que seria um selim com uma largura de 142. Então, seria o selim ideal para o Marcelo aqui, o selim 142. Outra coisa que dá para se analisar é a flexibilidade do ciclista. Posicionando aqui os pés juntos e flexiona, ver se tem boa flexibilidade. No caso dele, ele tem boa flexibilidade. Pode levantar? Então, o selim ele é mais reto, plano, chapado. Tem alguns selins que eles são mais curvos. Então, selim, geralmente, a maioria dos selins, eles são para estatura com média flexibilidade. Então, ele é um pouquinho curvado, para que quando a rotação do quadril, ela pressiona mais no meio do selim, ele tem um alívio de pressão. Esse alívio de pressão vai dar um pouquinho mais de conforto. Pessoas que têm baixa flexibilidade, o selim ele é mais curvo, parece uma sela, ou ele é mais flexível, aperta no meio do banco e vê se ele dobra. Então, seria um selim para uma pessoa de maior flexibilidade. No caso do Marcelo, como ele tem boa flexibilidade, o quadril ele não rotaciona muito, a coluna faz a curvatura e com essa curvatura ele consegue se posicionar melhor no selim. Feita a coleta dos dados, a gente vai aqui para a parte de antropometria e faz o abastecimento dos dados. Altura total, a gente vai ter a altura total do ciclista, altura do tronco, que seria do torso até entre as pernas, ali no cavalo, a medida do cavalo, que é entre os isquios ali. A medida do cavalo, que seria do chão até entre as pernas. Tem a medida também do braço esquerdo, que seria do acrômio até a palma da mão. E também do braço direito. Então é medido bilateralmente, não é diferente de muitos bike fits que são analisados somente um lado do ciclista. A gente entende que um lado do corpo humano é diferente do outro, então ele tem que se basear nos dois lados, então é um sistema bilateral. Aqui também pega tamanho dos pés, pé esquerdo e pé direito, e também a largura dos ombros. Tudo isso daí está relacionado ao ajuste da bicicleta. Cada medida dessa pode interferir num ajuste da bicicleta, fazendo com que tenha mais conforto, mais desempenho, previna lesões e principalmente aumente a sua eficiência. Lembrando que aqui a medida é do esqueleto, então se ele não vai considerar o peso do ciclista, porque mesmo que aumente o peso ou diminua a estrutura, o esqueleto é o mesmo, então a gente tem que medir o esqueleto e transferir essas medidas para o sistema. Além da antropometria, a gente faz a coleta da medida do pé. Então, pegar o ponto de maior força do pé, identificar o primeiro metatarso, que é o ponto de maior força do pé, marcar ele, tanto um pé quanto o outro, fazer a marcação. E aqui, colocar no gabarito os dois pés e fazer a medição exata, colocando aqui no gabarito para saber a medida aonde vai ser ajustada os taquinhos da sapatilha. Feito isso, a gente vai fazer a medida, recolher a diferença do cabedal da sapatilha, que pode mudar de sapatilha para sapatilha, de marca de sapatilha para outra marca de sapatilha. Faz o recolhimento, no caso desse daqui já foi 5 milímetros, a gente já recolheu. Posiciona no gabarito para que os dois pés fiquem paralelo ajustados. E aí sim, a gente vai riscar embaixo da sapatilha e pegar a medida correta para que os taquinhos fiquem os dois alinhados da forma correta. Importante lembrar que os taquinhos eles podem ter várias regulagens, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, pode girar. Tem muita gente que acaba pedalando com
o pé torto, ou para dentro ou para fora, porque só posiciona a distância e não acaba posicionando ele num enquadramento, no esquadro, para que os dois pés ficam alinhados da forma correta. Estando com os dois pés alinhados da forma correta, pode prevenir lesões no joelho ou o desgaste ou até aquela rotação no joelho que dá aquela dor desconfortável. Então isso daí muitas vezes é relacionado ao ajuste do taquinho da sapatilha. Então se você anda de sapatilha e não fez o ajuste, não fez o fit da sapatilha, o recomendado é correr imediatamente e fazer o ajuste correto da sapatilha para prevenir lesões no joelho. Cada tipo de pedalada tem um tipo específico de sapatilha. Se é uma pedalada de maior performance, precisa de uma sapatilha para maior performance. O que muda de uma sapatilha para outra? Uma sapatilha de maior performance, ela é muito mais rígida, ela transfere mais potência da pedalada, com um nível de rigidez muito maior e ela abraça melhor o pé. Então isso daí faça com que tenha muito mais tração e consiga ter mais desempenho. Já uma sapatilha mais urbana, mais passeio, ela é mais flexível. Então, ela transfere menos potência para a pedalada, isso daí faz com que ela seja mais confortável, algumas vezes, porém, ela não tenha o melhor desempenho. Já um tênis convencional, ele já é projetado para corrida ou para caminhada. Então, quando você está correndo ou caminhando, o objetivo é absorver impacto. Pedalar com um tênis que não é uma sapatilha adequada para pedalada, então ele absorve muito a sua pedalada e acaba comendo e absorvendo muito a sua energia na hora de pedalar. Então, uma sapatilha, por mais que seja uma sapatilha mais flexível, ela vai ter uma potência maior do que um tênis convencional. Já uma sapatilha intermediária, ela flexiona um pouco, só que ela não tem tanta transferência quanto uma top de linha. E também tem a sapatilha para speed, que muda bastante. Além do peso dela, ela tem menos borracha, mais refrigeração e o taco é bem maior. Tendo o taco maior, a transferência de potência da pedalada é ainda maior do que um taquinho de mountain bike. Porém, na mountain bike não poderia ter um taquinho tão grande, porque seria inviável andar no barro, na trilha, na terra, com um taco tão grande, ia acumular muito barro, ia ser desconfortável e ia perder desempenho. Então, no caso da mountain bike ele é menor, no caso da speed ele é maior, os taquinhos. Feita a coleta das medidas, a medida dos isquios, a primeira base que dá o bike setup seria o bike fit estático. Então, com as medidas estáticas dele, eu já consigo ter uma prévia de qual a bicicleta, qual ajuste eu devo fazer. Altura do selim, distância do banco até o guidão, largura do guidão, o centro do guidão, do selim, que seria os 80 milímetros, o desnível do banco em relação ao guidão, que seria 40 milímetros, quanto o banco, quanto ele tem que correr para trás aqui, o ângulo de 73 graus e meio, tamanho do pé de vela. Então todas essas informações a gente já extrai de imediato no bike fit estático. Se ele já tem uma bicicleta cadastrada, uma bicicleta que já existe, a gente consegue trabalhar com o modelo da bicicleta. A gente pode escolher o modelo que a gente está pegando aqui. Nesse caso aqui a gente escolhe a bicicleta, no caso seria uma Scott. E aqui a gente já tem o indicativo de tamanho ideal da bicicleta, tamanho ideal do pé de vela, qual o tamanho da mesa recomendado para essa bicicleta que está sendo selecionada e a altura do banco. Então já sai muito mais pronto o bike fit quando é a parte estática. E isso é só o começo, que seria o bike fit estático. Existe também o bike fit dinâmico, que a gente vai medir e trabalhar de forma dinâmica as medidas estáticas. E aí sim a gente vai conseguir medir a eficiência do ciclista e fazer com que melhore muito mais essa eficiência. Aqui está uma máquina de bike fit dinâmico, que nessa máquina ele tem 2 medidores de potência, 2 medidores de eficiência e consegue fazer o ajuste fino da bicicleta, mais para cima, mais para baixo, mais para frente, mais para trás, tanto no guidão também, dá para puxar para frente, para trás e a altura. Também dá para regular o tamanho do pé de vela e fazer uma medida certinha para o tamanho de pé de vela que ele está utilizando e o tamanho recomendado e fazer um comparativo de um pé de vela para outro, para ver se realmente dá diferença na eficiência da pedalada. Então aqui a gente vai coletar essas medidas, como a gente já tem as medidas na base, a gente vai transferir para a bicicleta e vai botar o Marcelo para começar a rodar. Feitas as medidas, aqui a gente consegue analisar em tempo real o corpo funcionando e de uma forma bilateral, individual, o lado direito e o lado esquerdo. Aqui nesse painel a gente consegue ver a pedalada, aonde ele está fazendo força e aonde ele está perdendo força, de que forma ele está desperdiçando energia e trabalhar de uma forma que ele tire esse desperdício de energia e transforme em energia positiva.
aumentando a eficiência da pedalada. Quanto mais eficiente ele for na pedalada, menos força ele vai usar e mais potência ele vai gerar. Então isso daqui consegue ver exatamente quanto de força ele está gerando em cada perna, no caso aqui 62 watts, 48% ele está utilizando, 46 aqui na perna direita e 54 na perna esquerda. Então ele está utilizando mais uma perna do que a outra. Aqui a gente consegue ver o ponto de pisada da pedalada, que ele está pisando para fora. Ele poderia pisar mais centralizado e com isso trazer mais potência para dentro do pedal. Então aqui ele pode variar pisando ou mais para dentro ou mais para fora. Isso daí pode ser uma correção na postura da pedalada ou a forma que está regulado os taquinhos da bicicleta, da sapatilha. A cadência que está usando, a gente também consegue trabalhar a cadência e a total power, né, que seria a potência total da pedalada. Existem outras telas também que a gente consegue medir aonde está tendo mais força e aonde não está trazendo mais força. Então aqui é um comparativo também, qual lado está trabalhando mais, qual está trabalhando menos. Outro indicativo da posição dos pés, se o pé está mais para fora, mais para dentro, ou se ele está flambando, se ele está indo para um lado e para o outro. Dá um exemplo, pedala mais para dentro aqui, Marcelo, para ver. Então aqui ele está trazendo mais energia para dentro, ele acaba entortando o pé ou fazendo com que a força não traga exatamente para cima do eixo do pedal da bicicleta. O ideal seria sempre trabalhar alinhado, reto aqui. Então trabalhando mais alinhado, mais reto, ele consegue ter uma transferência melhor de pedalada, vai aumentar o desempenho, vai reduzir desgastes no pedal da bicicleta, desgastes na sapatilha, evita formigamento nos pés e aqui ele consegue ter muito mais desempenho. Além disso, essa tela aqui ela mostra em tempo real quanto de força efetiva ele está fazendo. Aqui ele consegue aumentar a força efetiva, trazendo até 90%, 92% aqui, vamos dizer, de força efetiva, trazer um rendimento melhor, ou desperdiçando energia. 97%, então tá bem alto aqui. Agora faz uma pedalada mais tradicional. Aqui o pessoal acaba pisando ao contrário, então fazendo força errada. De vez de fazer a força com que tracione a bicicleta, ele está fazendo força para que desperdice energia. Então, aqui a gente também consegue fazer uma análise mais precisa para aumentar essa eficiência aqui na pedalada. Trazendo para cá um exemplo de pedalada normal, vamos fazer aqui. Ele está pedalando, está fazendo força e também está pisando ao contrário. Quando está pedalando na bicicleta, você pedala, pisa, 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 pisa. Quando pisa com o pé, o outro pé acaba pisando ao contrário. Então, quando você faz força com uma perna, a outra está pisando contra. Dá para escutar até na bicicleta quando está fazendo a pedalada. Geralmente, uma mountain bike, quando anda no asfalto, você escuta aquele barulho, vum, 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 dos pneus. E esse barulho ali são desperdício de energia. Você está jogando muita energia fora. E a pedalada mais correta seria uma pedalada mais linear, mais lisa. Faz com que a bicicleta ela flua melhor, tenha menos desgaste de pneu, componentes e também você vai fazer mais força, mais eficiência fazendo menos força. Então aqui ó, fica uma pedalada mais eficiente, ele está gerando menos torque na pedalada, porém aumenta a potência na roda e aumenta consideravelmente a eficiência. Ele estava girando na faixa de 30% e aqui já está trabalhando ali na faixa de 50%, 60% de eficiência. Então é uma pedalada mais eficiente, consegue poupar mais energia, fazendo com que a bicicleta ande mais. E de que forma que ele vai fazer essa eficiência melhorar? Quando ele está pedalando, ele consegue recrutar um grupo muscular muito maior. Com esse grupo muscular trabalhando em conjunto, ele poupa alguns músculos que fadigavam demais e acaba trabalhando músculos que eles não trabalhavam antes. Isso daí faz com que melhore muito mais a eficiência da pedalada. A base da pedalada é as pernas, fêmur, joelho e pé. Então esse alinhamento é fundamental para que tenha um melhor desempenho. Quando o joelho joga para fora ou para dentro, isso daí acaba jogando energia fora e também acaba fazendo um movimento de rotação no joelho. Essa rotação pode dar dor, pode dar desgaste, pode dar alguma inflamação ou até gerar um problema crônico. Se é uma pedalada recorrente, você trabalha muito tempo de forma errada, isso daí acaba trazendo alguns problemas. Então sempre a base da pedalada, fêmur, joelho e pé, ele tem que estar alinhado para que tenha um melhor desempenho. Já aqui a patela, a parte frontal do joelho, ele tem que estar alinhado com a ponta do pé. Então esse alinhamento é fundamental, então a gente tem que analisar isso, se realmente o seu joelho está andando da forma correta, ou se ele está jogando para fora, ou se ele está fazendo um 8, né? Às vezes tem pessoas que pedalam para dentro, outras para fora e outras movimentam para um lado e para o outro. Então sempre trazer o alinhamento é fundamental. Além disso, uma pedalada muito errada, perna aberta, o
O pedal correto seria fêmur, joelho e pé. Sempre manter o alinhamento da pedalada. Isso faz com que você tenha muito mais desempenho na pedalada. O alinhamento dos taquinhos, que pega o primeiro metatarso, ponto de maior força do pé, é alinhado o taquinho e alinhado com o eixo do pedal. Então, o ponto de maior força do pé, ele traz energia para onde tem que receber a maior força. Então, assim você consegue ter uma pedalada muito mais eficiente também. Um exemplo aqui, pedalada é sempre o primeiro metatarso. Então, quando pedala muito no meio do pé, seu pé está deslocado para frente, vai forçar muito a parte superior do fêmur. Você acaba tendo perda de desempenho e acaba forçando muito a parte superior do fêmur. Quando pedala muito na ponta do pé, vai forçar mais a parte da panturrilha. Então, sempre trazer o ponto ideal. Por isso que a sapatilha já ajuda bastante também na correção e no posicionamento dos pés da forma correta. Além disso, tem muita gente que pedala com pé de bailarina, com o pé para baixo. Isso daí faz com que dá uma falsa sensação de que o banco está baixo. Quando o banco você pedala na ponta do pé, você fica teoricamente um pouco mais alto e dá uma falsa sensação do banco estar mais baixo. Isso daí tem gente que acaba subindo mais o banco e pedalando da forma errada. Então sempre pedalar com um ângulo de 90 graus vai melhorar o seu desempenho também. E parar de pedalar com o pé de bailarina. Geralmente o pessoal que está começando a pedalar acaba pedalando numa marcha mais pesada, começa a fazer força e quando começa a subir tem que descer da bicicleta, empurrar ou acaba ficando muito pesada a bicicleta para andar. O que acontece quando pedala com uma cadência muito baixa? Tem uma contração muscular muito grande, isso daí faz com que perda muito desempenho. Ou tem gente que pedala muito rápido, isso daí faz com que tenha uma queima da fricção interna do músculo, ele queima energia também. Então qual é a cadência ideal? Aqui a gente consegue analisar exatamente qual é a cadência ideal para cada tipo de ciclista. Geralmente, na média, a cadência gira entre 80 e 100 RPM. Quando ela é muito baixa, ela vai queimar energia com a contração muscular e quando é muito rápida, ela pode queimar com a fricção interna. Então, qual é a cadência ideal para você utilizar na sua pedalada? Então, aqui com o sistema de bike fit dinâmico, a gente consegue medir e ver qual é a cadência mais eficiente para o seu tipo de pedalada. Isso daí é uma diferença exorbitante, é muita diferença na hora de fazer a sua pedalada que você vai poupar muita energia. Simulando como se fosse um carro. Se você pegar um carro e não arrancar o painel do carro e sair para viajar, é a mesma coisa que você não monitorar o seu ciclo de pedalada. Se você não sabe qual rotação do motor tem que rodar, quanto de combustível tem, quantos quilômetros faltam, isso daí não tem um parâmetro para saber se você chega mais cedo, chega mais tarde ou se até chega. E na bicicleta muita gente acaba andando sem monitorar. Não sabe qual é a cadência que está rodando, quantos quilômetros rodou, quanto falta para chegar. Então isso daí também acaba perdendo parâmetro e sofrendo muito na pedalada porque não está monitorando seus dados. Outro ponto é a atividade muscular durante a pedalada. Cada fase da pedalada ativa mais uma musculatura da perna. Então é comum a gente pedalar, caminhar, pisar para baixo, a gente faz muita energia. Então a gente acaba trabalhando mais uma musculatura do que outra. Então o músculo aqui, por exemplo, posterior, é um músculo que muita gente não trabalha na pedalada. Então se você começar a trabalhar outros grupos musculares, recrutar um grupo muscular muito maior, você acaba tirando um pouco de energia que estaria sendo sobrecarregada em alguns músculos e distribuindo para outros músculos. Isso daí, se numa pedalada pegar um músculo e você conseguir poupar 1% da pedalada, trazer 1% para outro músculo, imagina que numa pedalada de 100 km, você já ganhou 1 km de vantagem. 1 km de vantagem pode, numa pedalada, pode ser aquele último quilômetro mais sofrido, que poderia ter chegado mais inteiro, conseguir fazer uma pedalada mais confortável. Ou numa prova, 1 km de vantagem pode determinar se você ganha ou se você perde a prova. Então é fundamental você trazer e distribuir a energia para o mais músculos possíveis e trazer uma pedalada que evolua todos esses músculos em conjunto. A força efetiva durante a pedalada, tem gente que pedala para baixo, para frente, para trás. Isso daí está direcionado exatamente, diretamente na eficiência da pedalada. Se você pedala muito para baixo e acaba pisando ao contrário, você perde eficiência. Então, a pedalada mais cíclica, mais redonda, você consegue poupar mais energia. Então, essa análise dá para ver em tempo real aqui. A força efetiva do pedal, a pedalada não é só pisando e não é só puxando. Tem gente que coloca pedal de clipe e fala agora tem que puxar. Se você só pisava antigamente e puxa, você vai começar
a recrutar um grupo muscular maior. Vai trazer um grupo muscular, vai trazer músculo da pedalada e da puxada. Mas a pedalada ela tem um ciclo muito maior. Não é só a pedalada e a puxada, você consegue chutar e fazer o retorno. Então é todo o grupo muscular. Você consegue gerar energia na compressão, na puxada, no chute e no retorno. E aí funciona que nem um motor funcionando em perfeita harmonia. Quando pedala de forma errada, é como se o motor tivesse desregulado. Se você pega um carro e vai fazer ele andar mais, vai chipar, você vai mudar os parâmetros dele para que ele rode melhor, tenha mais eficiência e consuma menos combustível, ou faça com que tenha mais desempenho com melhor eficiência possível. Então isso daí aqui a gente também consegue chipar praticamente o ciclista, o motor da bicicleta, que é você mesmo. Então com o motor funcionando em perfeita harmonia e a gente principalmente identificar onde é o erro. Se sabe onde é o erro e trabalhar esse erro e treinar esse erro para que ele não aconteça, você consegue ter uma evolução muito melhor. Após coletadas as medidas, é escaneado novamente a bicicleta com a ferramenta laser e é feito a medição XY. Pega no ponto zero, depois vem para a máquina aqui e vai pegar, ela mede em milímetros e a gente vai saber exatamente qual foi a medida que ficou. Feito isso daí, a gente tem as medidas, passa para o outro lado o laser e é colocado na bicicleta, pegando a medida ideal. E assim sendo feita a medida correta para ajustar. Então, primeiramente, é coletada as medidas da bicicleta, todo o software é abastecido, passa as medidas da bicicleta para o simulador, é feita uma avaliação de como você está pedalando, como é a pedalada quando chegou na loja. Feito essa pedalada aqui, a gente começa todas as baterias de testes, faz toda a avaliação da pedalada, tenta melhorar ao máximo a eficiência e após isso, com esse ajuste finalizado, a gente transfere de volta para a bicicleta. Isso daí faz com que não precise ficar desmontando toda hora a bicicleta e tenha o melhor ajuste da melhor forma possível. Isso daí fica muito mais rápido, mais prático e a gente consegue fazer diversos testes para que traga melhor eficiência para a pedalada, que traga o melhor resultado e o melhor desempenho. Outro detalhe que dá para avaliar também é o tamanho do pé de vela para cada tipo de ciclista e para cada modalidade. No meu caso, no downhill, seria 1,65. No mountain bike já é 1,75. Na speed é 1,72,5. Então dá para ver que muda de modalidade para modalidade. Então o pé de vela aqui ele também pode ser ajustado menor ou maior, conforme o tipo de ciclista, conforme o tipo de modalidade. É ideal que a alavanca correta esteja sendo utilizada da melhor forma possível. Se o pé de vela ele é muito curto, ele faz com que tenha mais agilidade, mais velocidade, mais cadência, porém você perde torque. Quando você tem um pé de vela muito grande, você tem mais torque, só que tem uma cadência muito menor. Se você está com o pé de vela errado, coloca um pé de vela muito grande para ter mais torque, a sua pedalada começa a ficar quadrada e você acaba às vezes quicando no banco, porque quando você chega na cadência ideal, ele está com o pé de vela muito alto e você não consegue ter perna para tocar ele. E quando ela está muito curta, você pode contrair muita musculatura também, você fica com giro pequeno e não tem força suficiente para botar a bicicleta para frente. Outro detalhe é o posicionamento do banco. Tem gente que utiliza o banco muito curvado para frente ou uns até empinado aqui. E o correto sempre o banco alinhado, reto, plano. Por quê? Porque quando senta o banco, a função do banco é distribuir o peso por completo, faz com que tenha uma distribuição completa e tenha uma pressão dividida em vários pontos. Se algum ponto está pegando demais, provavelmente vai doer primeiro. Se pega mais atrás ou pega na frente. Além disso, quando o banco está inclinado, você vai começar a escorregar no banco, vai fazer um posicionamento, toda hora você vai ter que fazer um movimento lombar para voltar para o ponto correto da bicicleta, ou quando está escorregando, muita gente acaba sofrendo de dores nas mãos, nos braços, porque ele pressiona, vai escorregar para frente e vai acabar tendo muita pressão nas mãos, muita pressão nos braços, isso daí faz com que tenha formigamento nas mãos também, em função do ajuste do banco. E aqui também no banco a gente consegue ver que dá para regular não só a altura do banco, dá para regular também um recuo do banco, dá para jogar mais para trás ou mais para frente. Isso daqui também relaciona também no torque da pedalada. Quando ele está mais para trás,
os pés ficam mais para frente, você consegue ter um giro maior, uma cadência maior. Então ela fica mais confortável para andar, ela vai girar mais, porém ela vai perder força. Então para escalada não é a melhor opção estar com o banco muito para trás. Quando o banco está mais para frente, o torque ele fica mais aplicado em cima da carga muscular dos músculos que utiliza mais vezes. Então você aumenta o torque, aumenta a força na pedalada, só que você acaba perdendo cadência. E qual que é o melhor dos dois, mais torque ou mais cadência? O ideal é estar no ponto de equilíbrio, para que tenha um ponto que tenha bom torque e boa cadência. Assim você consegue melhorar também a eficiência da pedalada. Tem gente que bota o banco no nível e reclama, fala, Fábio, ficou desconfortável, o banco está no nível, mas está desconfortável. O que pode ser? Pode ser apenas 3 coisas. Pode ser a altura do banco que está errada, pode ser o recuo do banco que está errado, ou pode ser o próprio banco que está errado. Então, muito importante saber qual é o banco ideal que você está utilizando para o tipo de pedalada. Outro detalhe é o posicionamento dos instrumentos. Quando você segura no guidão, o alinhamento dos dedos tem que estar alinhado conforme o guidão. Não adianta estar com o manete para cima ou para baixo. Quando você está pedalando, esse movimento, a gente vê muita gente andando com o pulso virado, sobrecarrega muito os pulsos, isso daí também pode dar dor durante a pedalada. O movimento certo para segurar o guidão, ele tem que estar com o pulso fechado, bem fechado e reto, é que nem dar um soco com o pulso reto. Se der um soco com o pulso dobrado para baixo ou para cima, ele pode doer o pulso, então sempre segurar com o pulso correto para que tenha o melhor posicionamento. E o ângulo correto também é os braços em paralelo, ele não é nem muito para fora, nem muito para dentro, não é com pulso para baixo, não é com pulso para cima. Posicionamento reto e os dedos alinhados conforme a maçaneta do freio. Tem freios que é para apenas um dedo, tem freio que é para 2, tem freio que é para mais dedos, mas geralmente os freios atuais são mais para 1 ou 2 dedos. O recuo do selim, ele também é fundamental, aqui trazer esse ponto de equilíbrio para o joelho ficar alinhado. Não adianta você jogar muito para frente, você passa, se tiver muito baixo o banco ou muito para frente, vai sobrecarregar muito a parte do joelho. Então, é fundamental estar na posição correta, na altura certa, para que você pedale da melhor forma possível. E também no caso da speed, o braço fica ligeiramente flexionado para que tenha o melhor controle da bike. Aqui um exemplo de pedalada mais estabilizada. Se a gente subir demais o banco, e subindo, vai vendo que ele vai começar a rebolar em cima da bicicleta. Então, o quadril ele começa a movimentar para o lado e gerar muita pressão no períneo. Começa a ter muita pressão e ficar fora de posição. Se eu baixar demais o banco, ele vai estabilizar. Só que se eu baixar muito, ele vai começar a ter uma sobrecarga no joelho. Então, essa sobrecarga ele acaba perdendo potência, sobrecarregando muito a articulação do joelho. Então tem um posicionamento ideal. E também aqui na questão, quando a gente bota na medida correta, mas puxa demais para trás, ele começa a soltar a cadência, só que ele começa a ter uma pressão lombar diferente e pedalar mais chutado, ele trabalha outro grupo muscular. Puxando para frente, muda também o posicionamento. Muita gente acaba trazendo muito para frente, ele pressiona demais, começa a ter dores aqui na região também lombar. E também o posicionamento aqui das costas, ele está muito relacionado à altura do guidão e o comprimento. Às vezes o pessoal acaba subindo demais o guidão e acaba sendo um erro subir demais o guidão para dar mais conforto. Porque às vezes ela não está baixa, mas sim ela está longa. Então se ela está longa e... Vamos fazer uma simulação. Se ela está longa demais, aqui ele começa a pressionar, ter muita dor aqui em cima. Se eu levantar, ele continua longa e continua com a pressão. Sobrecarrega os braços, sobrecarrega em cima dos ombros e o caminho ideal às vezes é baixar até um pouco e trazer um pouco mais para trás. Daí ele acaba trazendo uma postura um pouco mais confortável para a pedalada. Então a postura mais ergonômica, o braço fica ligeiramente flexionado e ele tem uma postura melhor para pedalar, melhorando também bastante o seu conforto na pedalada. Aqui a gente vai fazer uma simulação rápida da diferença de uma pedalada não eficiente para uma pedalada mais eficiente. Aqui no caso uma pedalada não eficiente, fazendo a pedalada, que ele está jogando bastante energia fora e numa eficiência de 32%. E agora vamos virar para uma pedalada mais eficiente,
depois que já identificou a pedalada correta. Subiu para 71% a eficiência da pedalada. Então a gente consegue ir subindo cada vez mais, deixando uma pedalada eficiente. E com a melhora de eficiência, nós não estamos falando apenas de 1%, a gente fala de 10, 20, 30% de eficiência a mais, sem trocar nenhuma peça da bicicleta, só sabendo a forma correta de pedalar, trabalhando o posicionamento e a eficiência, identificando as fugas e identificando aonde você bota energia fora. Então, sem trocar nenhuma peça na bicicleta, a gente já consegue melhorar a eficiência da bicicleta fazendo o bike fit dinâmico. E é bem diferente de qualquer outro bike fit. E para você que está procurando um serviço de qualidade, fazer um ajuste, melhorar seu desempenho, performance e principalmente prevenir lesões, a Pedalocos está disponível aqui com o melhor bike fit do Brasil durante 4 anos consecutivos. Aí, segundo a Shimano, é uma loja super premiada, 4 vezes campeã do bike fitting e também entrou no ranking mundial como a 3ª maior do mundo. Além disso, são mais de 3.000 bike fits executados aqui na loja Pedalocos em São Leopoldo e agora também conta com o apoio do Marcelo aí, que tem uma grande história aí para agregar com a gente. É isso aí, pessoal. Eu sou o Marcelo Pélio, sou instrutor de voo livre pela CBVL e pedalo desde os meus 12 anos de idade. Formando em Educação Física agora no final do ano e vim aqui e gostaria de compartilhar todo esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo todo, junto com a equipe da Pedalocos, que eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito junto e fazer com que o efetivo do pedal de vocês venha a crescer. É isso aí. E para você que está assistindo esse vídeo aí, já fica ligado que vai rolar um cupom de desconto aí, vamos deixar um cupom de desconto para você e também lança um desafio para você. Se você vier aqui na loja Pedalocos em São Leopoldo, fizer o Bike Fit e depois de toda a jornada do Bike Fit você não tiver um resultado positivo, sai totalmente free, de graça. A gente não vai te cobrar o Bike Fit se a gente não te entregar um melhor resultado do que você chegou aqui. Então vale muito a pena. Mais de 3.000 pessoas já comprovaram o desempenho do Bike Fit aqui, a melhoria que tem. Então faltou você participar aí também do Bike Fit. E eu digo que depois que fizerem o Bike Fit dinâmico, que a gente possa aproveitar e aumentar esse efetivo, é uma virada na chave no pedal. É isso aí. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se você foi um louco de chegar até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado! Valeu! Dá o zoom automático. É como melhorar o seu desempenho sem próprio posicionamento na bicicleta. A altura do Fala hoje sobre o Bike Fit, tal. Não sei o que, lá. Foi aqui que passou. Marcelo te mexe. Dança Macarena.